Censura livre. ZYB 511, TV Globo. Começando Sem Leira Nem Beira, o seu podcast. O meu também. É isso aí. Nino, qual é a nossa pauta hoje, então, da estreia aí do nosso podcast? Cara, a gente aqui é meio saudosista, sei lá, eu acho que eu pelo menos, eu não estou mais acostumado com essas coisas de hoje, eu não me enquadro mais. Eu não me enquadro mais com essa modernidade líquida, eu não me enquadro mais com essa fluidez, essa coisa rápida, né, de ter tudo para ontem, o que tu quer comer, tu pede para pegar um transporte ao Uber, Tinder, tudo é por um aplicativo, tudo é rápido, tudo já vai direto ao ponto. Antigamente era diferente, cara. Eu acho que essa galera de hoje, se olhar para trás, vai dizer, pô, mas vocês eram arcaicos demais, né? Mas tinha seu valor, cara. Tinha seu romantismo, né? Tinha o seu romantismo. Eu vou lembrar, assim, de um momento e vou escolher um ano específico e ele vai ser 1983. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 9 anos. Então a gente estava numa transição assim entre da infância para a adolescência. Então a gente ainda tinha uma inocência, uma ingenuidade. A gente não saía para a noite. Inocência que a rapaziada de hoje em dia, com 13, 14, não tem mais, né? Não tem mais, não faz a mínima ideia, né? Tipo, do problema que eles estão hoje, assim, né? A gente não saía para noite, a gente no máximo ia para rua, na frente de casa, não saía muito de perto da redondeza, respeitava a mãe, o pai. O mundo da gente era o bairro da gente, era né? O bairro, cara, era o bairro. A rua, né? Principalmente. E a gente se divertia, a gente brincava das coisas da época, né? A gente socializava. Hoje não tem mais isso, né? O joguinho era o Atari, né? Um Atari super lento e tal, mas que para nós naquela época era um mal barato, né, velho? E hoje já não é mais. Hoje os jogos são extremamente mais complicados. Não é só os jogos, é tudo ali dentro do celular, do computador e tal, né? Ninguém sai mais. O nível de complexidade, de profundidade é muito maior e às vezes leva o cara para lugares bem mais escuros do que antigamente, cara. A gente absorvia tudo de uma maneira mais saudável. Acho que a gente aprendia mais e vivia mais no momento. Hoje eu acho que é tanta coisa ao mesmo tempo e tudo tão rápido ao mesmo tempo que tu não tem possibilidade de viver aquele momento, não vive mais nada e o tempo corre muito rápido. Hoje tudo é fast food, né? Tu não tem mais Tudo é fast food. Tu não tem um jantar, tu não tem mais E o fast food eu digo em todos os aspectos, né? A música é um fast food. Em todos os sentidos, velho. Os relacionamentos são fast food. É tudo... Então era 1983, eu tinha 14 anos, as coisas não eram tão líquidas, a pressão era acordar cedo para ir para a aula. A pressão era para passar na prova para não repetir o ano e às vezes a gente repetia. E de resto curtir o tempo com as coisas simples, cara, as coisas inocentes que a gente tinha e não esse espetáculo de horror que a gente vê hoje em dia, cara. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha rede social, Insta, Face, aplicativo. Não tinha Uber, não tinha nada, cara. Eu acho que edificava muito mais. Essa palavra edificar pode soar esquisito para alguns, mas a gente era mais abençoado, cara, pela vida. Mas vamos falar das festinhas do teu tempo. Que era, como é que é o nome? Cara, como eu disse, a gente não saía pra noite, né, cara? Então existia uma coisa chamada reunião dançante. Ou as festinhas americanas, aquelas festinha, que o cara... tipo festinha americana, cara. A gente
todo mês ou se reunia na casa de alguém, geralmente era na garagem da pessoa. Levava comida. Aí tinha, eram turmas separadas entre meninos e meninos, os meninos levavam refri, as meninas levavam os salgados, e todo mundo levava os seus discos, né? A gente ouvia os sons, a trilha sonora era embalada ou por uma vitolinha portátil ou por um 3 em 1, né? Era vinil, às vezes era fita cassete, a fita cassete geralmente gravada da rádio, com o locutor falando, não tinha importância para nós, a gente não se importava com isso, cara. E tinha uma logística muito mais dificultosa, porque tu tinha que, a cada música, tu tinha que ir lá trocar o som, né, trocar o disco e tal, e tinha a famigerada música lenta. Mas eu acho que nessa época aí começou a surgir os DJs aí, né, a galera que gostava de ficar botando som, daí... Sempre teve o cara que acabou se encarnando mais nisso. Levava 2 aparelhos de som. Sempre teve o cara que acabou se encarnando mais nisso do que outros, assim, né? E aí eles começaram a criar uma espécie de... Eles estão se desenvolvendo nisso, né, cara? Eles acabaram gerando uma coisa que depois ia se transformar num DJ de verdade, tocar em casa noturna e tal. Foi o meu caso. Eu ia dizer, foi o teu caso, né? Caso. A gente ia em danceterias quando a gente começava a sair um pouco mais tarde, porque elas tocavam alguns sons que ninguém conseguia gravar, não tinha como pegar. Não tinha como pegar. Então, se a gente pedisse pro DJ daquela casa gravar o som para nós, eles, cara, não vou fazer, não posso, não quero, não dá. Né? Então a gente sofria muito para conseguir aquele som, e a gente ia lá só para ouvir aquele som, porque só rolava lá, e a gente queria saber o que era, a gente queria conseguir aquele som. Então tinha muitas músicas que só tocavam dessa forma, e que depois isso incitou o cara a ir atrás, isso incitou o cara, poxa, eu tenho que conseguir, eu vou dar um jeito, e aquele que nasceu para isso, ele conseguia, cara. Ele conseguia. Eu ia na Crocodilos porque tocava 2 sons, cara. Tocava Crocodilos aonde? Porto Power Alegre? Corruption, Porto Alegre. Tocava Power Corruption and Lies, do New Order, do segundo disco do New Order. Que só tocava lá, e como é que eu consegui aquilo? O cara tinha disco importado. A gente, para conseguir disco importado nas lojas, não existia. E a gente não sabia quem tinha, né? Não sabia qual é o cara que tinha aquilo ali pra gente poder gravar. E tocava The Night, do Australia Crown também. Call the Night. Que era uma coisa meio surf music, que na época, nos anos 80, também foi, né, a surf music australiana e tal, que era uma coisa que a galera se encarnava um monte e tal. A gente ia no Fim de Século, que era outra casa, porque só lá tocava o Bauhaus e o Joy Division. Eu não conhecia Joy Division e tal, mas ouvia falar muito. Já estava saindo várias coisas no Brasil, assim, a nível de música dark, o Killing Joke, Susan and the Banshees, o The Cure, mas o Joy Division era aquele mito, né? E para conseguir, porque só foi sair no Brasil pela gravadora Stiletto, que era uma gravadora independente, né? O disco saía numa tiragem limitada, mas quem é esse Joy Division? Onde é que toca? Como eu vou conseguir esse disco inteiro? Como eu vou conseguir gravar?
E o Fim de Século tocava Love Will Tear Us Apart. O Fim de Século tocava Bela Lugosi, Ideia do Bauhaus, né? Que eu só tinha, a gente só deu a sorte de conhecer porque virou trilha sonora do Fome de Viver, com David Bowie e a Catherine Deneuve, né? Mas depois a gente foi, né, naquele círculo todo, conhecendo pessoas que podiam conhecer, ou sabia da pessoa que podia ter, que conhecia aquela que podia ter, que conhecia aquela, era níveis de aproximação. Cara, sabia que o cara lá no outro lado da cidade tinha um som, ia atrás e dava um jeito de fazer amizade com o cara. Aí um dia eu conheci o Gustavo, do vocalista do Pupilas Dilatadas, e eu fui na casa do Gustavo, cara, e aí eu fiquei muito louco, porque o Gustavo, ele trocava figurinha com o Diallo Biafra. Então ele mandava discos nacionais pro Diallo Biafra. E esse Gustavo era da onde? Era de Porto Alegre. De Porto Alegre. E o Gustavo, ele mandava discos nacionais pro Diallo Biafra, e o Diallo Biafra mandava coisas da Alternative Tentacle, e que era novo no punk rock e no pós-punk. E foi lá que eu me deparei com toda aquela doideira da Alternative Tentacles, e foi onde eu fui finalmente conhecer o Joy Division e gravar, porque ele foi um cara legal, e você pode gravar o que tu quiser. E aí eu consegui material suficiente para ter munição para, pô, tem isso aqui, eu não tenho isso aqui, então tu trocava a figurinha, me deixa gravar isso aí, que eu deixo gravar. E aí eu fui ampliando meu leque para andar sempre com uma mochila cheia de fita nas costas. Era trabalhoso, né, cara? Era trabalhoso, cara. Era trabalhoso o cara conhecer as coisas, ouvir, né? O mais legal de tudo eram as pessoas nos lugares onde a gente ia tocar, porque geralmente onde a gente ia fazer som eram festas fechadas, assim, nos fundos do quintal de casa e tal. E a gente... O mais legal era as pessoas perguntar, pô, o que é isso, cara? Porque era legal, né? Então as pessoas sentiam que, pô, isso é legal, o que é isso e tal, aquela vontade de conhecer. Então, na verdade, era alternativo, era underground, mas ao mesmo tempo tinha uma cara de hit, já um hit underground, assim. Mas a gente voltando às festas, cara, porque a gente era tímido para mais de e o som que levava... Fala primeiro da dinâmica das festas, o que rolava nas festas aí? As festas era uma coisa de cara, muita brincadeirinha, assim, ingênua. Poxa, o ápice era o cara dançar com a gatinha, né? O ápice era o cara conseguir, né, cara? Conseguir dançar, né? Existia uma coisa que equilibrava a parada, que era uma vassoura. A vassoura era um personagem icônico da reunião dançante. Porque o que era a vassoura? Se o cara tava dançando a música lenta lá com a gatinha, alguém que ficou com a vassoura decidia quem ele ia passar a vassoura. O cara aí ele ia lá com a vassoura no cara que estava dançando, e o cara tinha que largar a pessoa que ele estava dançando, e ele tinha que assumir a vassoura e ficar com a vassoura durante algum tempo, entendeu? E era aí a chance que o tímido tinha de quebrar o gelo e dançar com aquela gatinha e tal. Mas o cara era obrigado a largar a vassoura? Ou não? Tinha uma regra. Tinha uma regra de tempo, alguma coisa assim. Isso já não me lembro mais, porque eu acho que até nem isso eu conseguia, nem com a vassoura. Nem com a vassoura o cara conseguia. Nem com a vassoura. Eu era apaixonado mesmo, era pelos discos. O cara era praticamente o gari da festa, né? Ficava com a vassoura na mão direto. Eu era o gari da festa. A minha paixão era os discos, cara. Sempre foi a música, né? Sempre foi a música. E naquela época era um tempo diferente, porque o Brasil ainda não tinha investido pesado em discos próprios. Eles tinham que, de alguma forma, testar as músicas, né? Porque elas iam acabar no rádio, e aí, dependendo do impacto, dos pedidos, do sucesso e tal... Geralmente era nas trilhas de novela. Era trilha de novela,
porque Nacional, internacional. nacional né? e internacional, e eram as coletâneas, que são os chamados paus de sebo, Uhum. né, que eram coletâneas de sucessos que já estavam começando a pipocar lá fora e que eles, né, escolhiam ali meio que a dedo e tal e lançavam no Brasil para ver se alguma daquelas bandas ali funcionavam, né? Despontava. Despontavam. Então, se ela despontasse, ela ia acabar Daí ia lá ganhando seu uma disco. som livre, uma coisa, e Isso, lançava. e lançava. E aí a gente teve vários exemplos, assim, tipo a Game Hits, a Hit Parade, que teve, acho que 6 ou 7 volumes, tinha o Hollywood Hits, tinha Flipper Hits, tinha Video Hits, tinha Rock na Cabeça, tinha Rock Esperto, né? E todos eles tinham alguns sons assim que eram, poxa, ficavam na cabeça do cara. Eu lembro muito assim que, bom, todas elas tinham Man at Work. O Michael Jackson ali, Billie Jean e Beat It, acho que meio que teve um impulso por aquilo também. O The Clash, Rock the Casbah. Então, tipo, o Flipper Hits tinha Human Legal, Don't You Want Me, tinha o Journey, Don't Stop Believing, tinha John Jett, tinha Toto, África. Tudo banda que pós essa época já viriam assim. O Rock na Cabeça era mais rock, assim, que era onde tinha o Clash, tinha Survivor, tinha o Chip Trick, If You Want My Love, tinha Judas, Take This Chance, tinha o Ozzy, tinha Crazy Train do Ozzy. O Video Hits foram 3 volumes, né? Que os 3 saíram praticamente em 83, então era uma loucura, assim. Que é onde tinha Supertramp com It's Raining Again, tinha Joe Jackson, Stepping Out, tinha P.A.D., lembra? I won't let you down, let you down, won't let you down again. I won't let you down, won't let you down again. I won't let you down, won't let you down again. You say our love's running one way, coming from you. Esse som é massa. O Falcon, Der Commissaire, aí tinha o Rock Esperto, que já era mais rock clássico, assim, os mais rockão, que tinha Peter Frampton também tava Beckman todas, né, Turner cara? Overdrive, Back the Pelo menos Water, na minha época, qualquer coletânea tinha Peter Frampton. Show Me the Way, né? Esse Rock Esperto tinha Beckman Turner Overdrive, tinha Hair of the Dog do Nazaré, tinha Fox on the Run do Sweet, tinha o Rock and Roll Night do Kiss, tinha o J.J.'s Band, o Centerfold, que eram sonzeira de embalar, arrasar quarteirão, né, cara? A Hit Parade tinha o Thomas Dolby, tinha o Spider Mouth Gang, o Bip Bip. Enquanto isso, lá fora, né, cara, 1983 já estava lançando o Holy Diver, estava lançando o Kill and Now, estava lançando Show No Mercy, Born Again, Bark at the Moon, o Boss to the Wall. Foi ano de Billy Idol, né, do disco que lançou Rebel Yell, As Out of Face. Tinha o Def Leppard, o Pyromaniac, que pra mim foi um disco que colou na minha cabeça durante muitos anos. Aquilo ali era uma coisa que jogava o cara pra cima. O Iron tava já com Peace of Mind, o David Bowie tava com Let's Dance, que era um estouro, né, total. O Pretenders, o ZZ Top tava com o Eliminator, né? Give me a love, né? E o The Police vinha com Synchronicity, né, cara? Que, poxa, ali o estourão do... E essas coisas, elas vinham nas coletâneas e, tipo, instigava o cara aí atrás também, né? Isso aí somava com as coisas que a gente ouvia na Rádio Ipanema, que era a rádio mais rock lá de Porto Alegre. Há muita coisa, cara. Eu lembro quando eu tinha, nessa época aí, né, 9, 10 anos, que eu vinha saber o que era de fato e eu vi depois, mas tudo em coletânea, cara.
Aquelas coletâneas que o pai do cara comprava, às vezes até sem... Tudo começa em... Ia na loja de disco, comprava, às vezes até pra comprar, sei lá, e tava perdido em casa, ou ali eram as playlists, né, cara? Era as playlists do Spotify. Era as playlists e o cara, me lembro a primeira vez que eu vi Yes foi numa coletânea. Cara, era não sei o que. Maybe there's another way to do this. Era Summer não sei o que, cara. Summer Hits, deve ser porque acabava com hits, né? E tinha o Yes, tinha Peter Frampton, né? Tinha Jimmy Cliff, olha só a miscelânea. Daí ali o cara... Tinha Ed Grant. Ali o cara ouvia tudo, cara. Tinha aquela lá... Isso aí. Peter Shelley e Marshall Tom. Demorou. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weighted, calling, Aí é peixe, hein? Peter Shelley também, Marshall Tom. Então tinha essas massa, né? o cara ia ver, aquilo lá, tal. Era 83 era uma... Cara, tinha tanta coisa já rolando lá fora desde 1977 que o punk flerta com a New Wave, né? E começa a aparecer as bandas de post-punk e tal. E ao mesmo tempo a New Wave of British Heavy Metal já estava também, né, dando seus primeiros passos. Então isso a gente não tinha a mínima ideia aqui, isso, o punk rock mais If you wanna ride, don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. a linha dos Dead Kennedys, aí ia vir Toy Dolls, aí ia vir isso ia vir tudo ao mesmo tempo agora, né? Para quem já não se limitou muito assim, tipo, ali no meados dos anos 80, 85 para frente, né? Meio que deu um boom assim, né, cara? Isso começa assim, meio trincado em 83 e vai saindo para fora com tudo entre 84, 85, até que a cena pop rock, os anos 70 e 80 ele tava meio ali, assim, os anos 70 e início dos 80 tava meio estagnado na MPB, tinha coisa no Brasil tava, né, cara, já vinha, óbvio. Isso a cena, né, nos grandes centros assim existia, né? Nos grandes centros assim eles tinham mais contato com isso e com os anos 70 e quem se encarnasse, né, tipo sim. Mas eu, tipo assim, muitos mas não era uma coisa que tu encontrava em qualquer cidade, em qualquer lugar, qualquer estado. Então, não achava uma coleção inteira isso teve um impacto maior ali de 83 para frente, com o Michael Jackson. Que é quando começa a se redescobrir tudo, né? Quando começa a se ter acesso e realmente a indústria brasileira resolve apostar no rock como... Até porque o rock brasileiro estava em alta nessa época. O rock começa a estar em alta ali, em 83 é o Radioatividade da Blitz, né, que é o primeiro que estoura, aí já vem Titãs também estoura ali na 82, 83. Vem logo, estoura mais assim... 84, eu acho, né? Em 84 para 85. Não posso mais viver assim. Isso é um pouquinho antes e tal, mas eu acho que é no Cabeça de Dinossauro que foi nessa época ali deu o boom, né? Eu acho que
os Led Zeppelin todos foram lançados, os Black Sabbath todos foram lançados. Não, daí dali pra frente... Não, mas eu acho que tá, eu não sei, eu não vivi os anos 70 Pra saber no se... time, assim, pra saber como é que era nas lojas. Se alguém souber aí, já escreve pra nós aí, já dá um toque. Se o pessoal tinha acesso a todos os as coleções de todas as bandas mais clássicas do rock, assim, né? Que eu acho que muita coisa chegava no Brasil aos poucos, não tinha, provavelmente não eram coleções completas. Né? O Black Sabbath, eu me lembro que o primeiro acesso que eu tive para mim poder ter uma noção geral de tudo, fazer um apanhado geral, a gente tinha aquela coletânea famosa, que o We Sold Our Soul for Rock and Roll, né, e tal. E, tipo, os Pink Floyd e tal, tudo, eu acho que em um certo momento deve ter sido lançado no Brasil e tal, mas eu lembro muito que eu já quando eu comecei a ter coleções e tal, e comecei a resgatar discos antigos e tal, eu vi que muitos eram lançados com capas diferentes, completamente diferentes. Capa mais simples também, né? Tinha um Odyssey Oracle dos Zambis, que era só um pedacinho daquela capa psicodélica, eles aumentaram em tamanho gigante, assim, e eu não entendia o porquê daquilo ali, né? E tinha muita pirataria. Diverte. Fumar provoca diversos males à sua saúde. Também. Eu acredito que... Eu lembro dessa época dos compactos também. Pô, eu acho que os compactos, eles giravam mais, né? Porque era os One Hit Wonder, né? Que é a mesma coisa, né, cara? Eu acho que as coletâneas, elas vieram para meio que decretar um fim dos compactos, né? Porque, né, era uma forma de somatizar tudo. Sim. Né, de uma maneira acho que era mais vendável, né? De uma maneira mais simples, né? Vamos ver quem é que vai funcionar aí ou não, né? Mas foi a nossa introdução para... Era a nossa playlist, resumindo. Era a nossa playlist, cara. Tu ir no Spotify, Deezer e pegar uma playlist pronta, vou ouvir, pô, essa banda é legal, vou lá escutar. Exato. Era a nossa playlist. Então para a gente mergulhar a fundo na situação toda e conseguir realmente encontrar assim, os pilares, os alicerces, os né? Proto-metal, os proto-punk, da onde é que veio aquilo, tipo, né? Imagina onde é que ia conseguir um disco do Stooges, velho. Sim. Né, naquela época. Né, um disco do MC5, né? Não consigo imaginar, assim, e a gente nem foi a fundo nessas pesquisas para saber em que determinado momento, ou se foi um dia lançado no Brasil e tal. Se chegou a ser lançado, né? Então a gente só foi conseguir assimilar e descobrir isso ali, né, entre meados da década de 80, e era bastante informação, né? Não, já era muita informação, imagina hoje, né? Já era muita, né, mas hoje superou, né? Hoje em dia com Spotify é não demais, né, cara? Spotify e os meios de divulgação. Hoje tá tudo ali, né? Os blogs especializados, né? O YouTube, os sites mais focados e tal. Hoje tem muito... naquela época não tinha o que tem hoje, ou até que veio a existir ali nos anos 90, final dos anos 80, as revistas especializadas, né? E até isso não tinha. Não tinha. E não tinha os editores de conteúdo hoje, seriam os caras especializados, os caras de tinha lá um Kid Vinil. Tinha alguns programas. Tinha alguns caras, mas hoje tem muito. Hoje tem muito, hoje tem em excesso, porque tu não tem tempo para sacar aquilo tudo, e tu não tem como fazer peneirar aquilo tudo, né? Tu lembra que programa de auditório a gente teve Flávio Cavalcante, a gente teve Jô Soares, Chacrinha, né? Eu digo assim, de entrevista, de entrevista, que é o que hoje é um podcast, né? E quantos podcasts a gente tem hoje? Cara, todo dia eu fuço lá e até a gente tá querendo entrar nessa... Todo dia eu fuço lá e tem um que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Não, cara, e tem tudo, e tem 3 milhões de views e tal, já é mega... Tu vai ver, tu tem de futebol, tem de religião, tem de espiritismo, tem de macumba. Cara, se tu começar a olhar podcast, tem de tudo, tem de música, tem de cinema, de game, tem de política. A gente, claro, cada um filtra, né? Daí
tá ali, né? De acordo com aquilo que gosta e tal. O cardápio é grande, né? Daí mas cada um consome o que acha melhor pra si, no né? No nosso caso, música, assim, é muita opção. É bastante. Cultura pop. A cultura pop é muita opção. Então, às vezes, dá tilt, cara. Tá. Às vezes dá tilt, às vezes dá uma congestão cerebral. Mas no meio disso assim. tudo também, Nino, tem muita informação vazia também. Tem cara, muito cara, assim, que pseudo conhecedor, tal, tem muita coisa vazia, né? Normal, né? Tem Quando muita você tem prepotência, cara. Tem muita prepotência, muito cara arrogante para mais de metro. Quando você tem a demanda grande, claro que no meio vai ter tem muito sabe tudo ali, e eu acho que isso eu acho que desde que a rede social te deu um espaço para falar o que tu pensa, né? Isso começou a ser usado, isso era para ser uma coisa boa, mas começou a ser usado com imprudência, cara, né? Com falta de sabedoria. Então isso se torna um problema hoje em dia, assim, para a geração atual. Eu mesmo já não fico, não, barata tonta, cara, não né? E também as coisas que eu tentei fazer, blogs que eu tentei fazer e tudo, tipo, cara, chega assim, não, mano, não dá nem para arriscar isso aí, porque é que tem... tá pior que o Paraguai com a 25 de maio, entendeu? É um grande atacado, assim, que vende de tudo. É um mercadão. Daí tu chega lá, tu não sabe nem de todas as marcas, todos os produtos, daí tu não sabe nem o que tu compra, todos os preços. Porque tudo sempre teve alguma coisa por trás. Né? Uma banda sempre teve uma gravadora por trás, uma gravadora sempre tem um império por trás, sempre tem uma forma de publicidade, marketing, sempre alguém te querendo vender algo, né? E hoje as pessoas, elas estão consumindo o que está sendo empurrado goela abaixo. Por quê? Porque eu acho que as pessoas não estão tendo mais tempo para pensar, cara. Tudo muito rápido, né? As pessoas não querem nem mais ler, cara. Tipo assim, hoje tu vê uma postagem, tem que ser em vídeo, entendeu? Ela tem que ser poucas palavras, né? Desde que o joga rápido, o cara olha, entendeu? Tchau, desde que o velho Twitter veio com menos caracteres, hoje quando a pessoa começava a postar coisas mais extensas, tu já era cancelado, cara, como textão, né? Eu vou te falar uma real, eu duvido hoje, antigamente, né? Antigamente, quando a gente fala, antigamente ali em 2007, 2006, eu acho que foi o boom da internet no Brasil. Foi, 2004 pra cá. Daí tinha ali os fotolog, daí teve o advento dos blogs, né, que era onde a gente pegava, porque tinha o que, Orkut, mas não tinha aquela coisa de gerar conteúdo. O pessoal usava o Orkut para seguir, como é que era o nome das comunidades ali, sei lá, enfim, e a leitura, o consumo de blog era muito grande. Pessoal, entendeu? O pessoal... Hoje já não tem mais. Não, hoje tu não vê, o pessoal não lê mais blog. Não lê mais. O pessoal não lê mais nada. Existem bons blogs, né, pessoas que escrevem bem, só que o pessoal não lê mais blog. Hoje os caras estão migrando o quê? Fazer um reel, um short, né? Tudo fazer coisa rápida, encurtando. Porque eu acho que o maior problema... E eu vou te dizer mais, cara. Mais tempo, nosso vídeo já deve estar com uma meia hora aí, né? Nem isso funciona. Tanto que eu acho que isso não tem ninguém vendo. Não. O cara já passou pro próximo. Não, o cara olhou, o cara viu assim, puta, meia hora é foda, é muita coisa. Grande, daí o pessoal começa a seguir o cara cria um canal no YouTube, ele faz o canal dele, o oficial, e ele cria o de cortes. Tu bobear, tu vai ver o de cortes tem muito mais visualização, muito mais... espectador ali assistindo do que o canal oficial dele lá, que tem uma live, um podcast de 1h30, que é uma coisa mais encorpada. Não, o cara ele se vê obrigado a fazer corte, entendeu? Então acelerou demais, cara. Acelerou demais, e a gente que já tá ficando velhinho, tudo isso a gente não acompanha. Tudo isso é porque é uma coisa que não existe mais hoje em dia, e que eu acho que é uma coisa que tá nos exterminando, cara, que é o tempo. Sim. Não existe mais o tempo. Parece que o tempo tá passando mais rápido, né, cara? O tempo tá passando mais rápido, cara. Fica acelerado essa porra. Num piscar de olhos, se foram 5 décadas da minha vida, né? Agora hoje, velho, hoje num piscar de olhos,
Tá muito mais rápido, mas nesse sistema todo não tem tempo para nada, não tem tempo para curtir teu filho, não tem tempo para curtir um momento de lazer, um momento da família, um momento de bem-estar, de desligar de tudo e, pô, vai caminhar um pouco, mano, vai dar uma pedalada, vai patinar, vai rezar, né, vai orar, vai meditar. Vai meditar, vai... కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళి మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్నె శృంగారమా వణుకు. Não tem mais isso. Eu acho que é o maior motivo das pessoas estarem adoecendo, cara. O mundo tá tão depressivo. Mas assim, Nino, pô, a gente também já vou deixar bem claro aqui qual é a pegada do podcast. A gente vai falando e os assuntos vão surgindo e a gente vai... A gente não tem... papo de boteco mesmo, né, cara? Não tem eira nem beira, porque na verdade é dois caras que já não tem mais eira nem beira mesmo. Eira nem beira. Não tem mais nada. Achamos o nome do podcast. Não tem mais nada o que fazer. Eira nem beira. Aí o cara não tem mais nada o que fazer, aí tu ainda pensa assim, pô, cara, não tem mais nada o que fazer, cara, pra quem não tem mais nem tempo pra não ter nada o que fazer. Eu vou fazer o seguinte, já que vou ficar divagando no YouTube, se 10 assistir a gente, já tá no bom tamanho. Mas assim, cara, o fato das pessoas não lerem esse consumo rápido, eu acho também que as pessoas hoje buscam conhecimento rápido também. E nunca se aperfeiçoam em nada. Exato. Cara, eu não tô julgando, eu tô falando até por mim. Porque a gente acaba entrando nesse... Porque é a fluidez, né, cara? É a fluidez, é o conceito do Bauman lá da modernidade líquida. Aquilo ali, cara, é muito real. Ela escorre pela mão, não segura mais, não é mais palpável. E a gente acaba culpando o tempo, culpando os afazeres da vida de, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para isso, mas tu tem tempo para ficar com o celular na mão, e eu tô falando por mim, como digo, eu não tô aqui dando uma de hipócrita e dizendo que, eles fazem, eu não. Não, tô falando por mim, eu tô falando com conhecimento de causa. Tu perde 1 hora passando reels no Instagram, mas tu não perde 1 hora pra ler, cara. Não perde, cara. Entendeu? E a gente começa a achar que a gente tem conhecimento das coisas, já não tem conhecimento. O conhecimento é muito raso. Né? Eu acho que hoje o mundo é feito de pessoas que conhecem de tudo e não conhecem nada. Eu acho que as pessoas... eu acho que esse é o momento das pessoas começarem a pesquisar o que esse excesso de informação, como é que eu vou dizer, esse empapuçamento informativo, tecnológico, virtual, que a gente está, tipo assim, está sendo derramado em cima da gente. Acho que a gente tem que começar a estudar, porque isso já está começando a ser muito falado por aí, no que está causando na nossa mente, porque é a questão da dopamina, a questão da diversão, a questão de viver, cara, tu quer viver 100 anos em 10 minutos, quer consumir o que levou 100 anos para ser construído, né, em 10 minutos, em 5 minutos. Tu quer conhecer como tu falou, em 10 minutos, o que antes estava numa enciclopédia Barça. E tu não entendeu? Tu quer isso num short do YouTube. Beleza, tô... E sem contar que é um mundo de que tu tem que falar aquilo que vai causar. Né? Então, cara, muita gente que era legal pra caramba, mano, que era, tipo, extremamente fiel, assim, a um discurso de cunho jornalístico de primeira, um historiador de primeira, um cara que tem conhecimento de primeira, chega uma hora que até ele se rende, cara, pra isso aí.
né? Porque a pessoa fica escrava, meu, do algoritmo, a pessoa fica escrava do like, fica escrava do curtir. Ela fica escrava eu digo assim, escravo do não cancelamento. Do não cancelamento. Algumas coisas que ele vai falar pode ferir alguns e ele já não vai falar mais, e aquele tipo de assunto ninguém mais toca, vira um tabu. Ou ele pode ser ferido, né? Um influencer da vida pode acabar sendo ferido porque tocou num lá e meu Deus, cara. Sabe? Porque também tem assim, todo mundo cai de pau hoje também tem muito, hoje tu pega esses grandes canais aí de podcast aí, os caras vivem e existe todo uma pessoal por trás que também trabalha junto com eles. Eles viraram empresa. Então os caras, eles têm uma obrigação de manter aqueles empregos, né? E de segurar a peteca. E às vezes eles têm que se render. Eu até entendo, não é diferente da gente. Aqui na garagem, aqui, com pano verde atrás e divagando, falando, conversando. A gente não tem compromisso, né? Os caras até têm, mas de certa forma acaba sumindo ou se perdendo a verdade, né? Muitas vezes a verdade dele não tá de fato. Por causa do plim, plim. Esse barulho aí que é 1 minuto por comerciais. O barulho de moedinha caindo. Plim, plim, pra chamar a propaganda da Globo, né? Isso é dos anos 80, e a gente começou esse papo falando de reunião dançante, a gente começou esse papo falando de como era tudo mais ingênuo, como era tudo mais inocente, mais pueril, e como era tudo com muito mais romantismo. Cara, e tipo assim, eu era o cara mais tímido do mundo, né? Então, quando entrava música lenta, pra mim era como... Eu era adolescente nerd, cara, Quando entrava música lenta, pra mim era como baixar assim, saco. Filme do terror. Assim, não, continua tocando. Sabe? E entrando... Porra. Hoje era sonhadora, assim, né? E não tinha nenhuma capacidade de tomar atitude nenhuma. Só restava pro cara ver filme, ouvir música. A única coisa que hoje, até hoje eu lembro que depois que acabava as músicas lentas nessas festas e tal, que voltava o agitado e tal, que o tema era, pra mim, o meu tema durante uma época da minha vida era quando tocava Eu Me Amo do Traje, cara. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Porque aquilo, lembrei que eu tenho eu, né? O eu, às vezes... Lembrei que eu tenho uma mão com 5 dedos. Às vezes, hoje pra mim o eu é um problema, que eu sou um cara que me espiritualizei, me cristianizei, o eu é um problema, entendeu? Hoje eu tento lidar muito com o eu, com o ego. O cara tirar o eu do dicionário. Do dicionário, mas naquela época eu não sobreviveria sem o eu, né? Mas muito em função do que aquela letra falava, porque na verdade a gente era muito solitário, e talvez um lado bom de ser solitário, né, que depois eu fui entender que melhor é a solitude. Então eu queria entender essa diferença, melhor é a solitude do que a solidão. Era que a música e os discos acabaram se tornando meus amigos, cara, meus amigos imaginários. Eu falava com eles falavam comigo, né? Uhum. Então, tipo, a gente sempre buscava um conselho. Eu buscava muito um conselho, por exemplo, no mudança de comportamento do Ira, né? Eu escrevia muito conselho nos discos, no Cabeça de Dinossauro, né? No Plebe Hood, nos discos mais punks, né? Na jogada mais que tinha algo a dizer. Uhum. Essa é outra coisa que hoje em dia já não tem mais fundamento nenhum. A gente olha como tá, cara. Esse dia teve uma festa de 15 anos aqui do lado, na casa do lado aqui, 2 casas aqui ao lado. E, cara, era só um funk, assim, daquele nível que eu digo, meu Deus, cara, as meninas e os moleques, tudo cantando junto, com as letras de cor e salteado, daquele show de horrores, velho. E eu disse assim, cara, onde é que nós vamos parar? Né, porque a gente tá idolatrando uma imbecilidade. Né? Mas também vai melhorar, mas também vai melhorar isso. Mas também não. Mas a gente acabou de dissertar sobre isso. A
a comunicação, a informação é rápida, as pessoas não querem mais ler. E aí tu não pensa. Obviamente, não as pessoas não querem ouvir uma música com uma letra de conteúdo. Elas não querem eles não querem ouvir um rock clássico, eles não querem ouvir um blues, um jazz, uma música clássica. Eles querem ouvir uma batida repetitiva, fácil de tu assimilar, com uma letra que praticamente é baseada só num refrão. Entendeu? Então, tá inserido nesse mundo, nesse novo mundo. E naquilo que tá corroendo o meio, né, cara? Que é a erotização, a sensualização. Que daí esse é o produto que eles vendem, né? Pra coisa toda que começa lá na Revolução Sexual, lá nos anos no Amor Livre, em 68, 69, mas que hoje tomou uma proporção que não tem mais, cara, pudor nenhum, nada. Então, hoje tá bem... de vez em quando... Eu sei que a gente tá parecendo dois velhos... Como é que é? Dois velhos conservadores aqui. Mas não é... Conservadores, porque eu não quero... Mas a coisa não... Eu não gostaria que... A coisa tá complicada, ia ser muito complicado lidar com um filho assim. Eu não sei como eu lidaria. Graças a Deus, as minhas filhas nasceram numa outra época. São racionais, né? Mas eu acho que uma grande porcentagem tá assim num abismo, num beco sem saída, numa situação complicada, mas sabe, eu entendo que isso faz parte da agenda e tal, mas emburrecimento é uma coisa muito séria e a gente tem que, sabe, tomar um pouco de cuidado para a gente mesmo não acabar emburrecendo. Não, mas de certa forma, já esse novo mundo aí, o que acontece já afetou a gente de alguma forma. Porque o que eu vou... Porque a gente também entrou nesse vácuo aí, e como eu falei agora há pouco, eu citei ali de o pessoal não ler mais e até me colocando, né, falando de mim, a gente começou a entrar nesse exato, nesse esse mundo, é o ponto, é o ponto. Já afeta a gente essa nova realidade. A gente sempre foi pessoas que muito em cima, né, de descobrir a novidade, né, a novidade veio da na praia, sabe, de descobrir o que tem aí, né. Eu me lembro muito do CBGB, né, o CBGB, né, lá quando o proprietário lá, o dono da casa chegava e se deparava com uma banda nova como um Television ou um The Police que começou lá também, ou Talking Heads, Dead Boys Blonde, e ele chegava na frente daquele pessoal que estava ali mostrando o som pela primeira vez para ele e ele dizia, tem alguma coisa aí, sabe, esse ter alguma coisa aí é porque tu teve uma visão, assim, poxa, isso aí tem algo a dizer, né. Então, acho que a nossa geração, as fontes que a gente bebeu, as experiências que a gente teve, nos mantiveram esse mesmo sentido, assim, de sentir o faro, assim, porque às vezes tu acha a banda interessante, cara, e tenta mostrar pra alguém, não pega, não cola, não funciona, né? Tem coisas, a Dona Cislene, tem tipo Cascadura. Por que Cascadura não foi mais longe? Por que uma banda que a gente gosta muito, Elton John, de Araranguá. Por que, cara? Porque não foi mais longe? Tipo, não, tem coisa que não tem como explicar, não rola, eu acho assim, cara, agora nós vamos começar a falar do rock brasileiro, né? O rock brasileiro, não digo que morreu, mas o rock brasileiro, na verdade, não vai morrer, não mataram, ele vai sempre existir, mas ele perdeu força, cara. Ele perdeu muita força. Ele tá numa outra dimensão, cara. Lembra de um filme que os caras usavam óculos assim, viu as pessoas nuas? Passou nos anos 80 isso, cara. Ou eu só sonhei com esse filme, ou eu vi de verdade. Tem o filme... Eu sei que botavam um óculos e ele enxergava tudo assim. E eu acho que o rock brasileiro, ele existe, mas ele vive sobre uma outra dimensão, entendeu? Que é preciso ter uma sensibilidade, ser sensível para captar e entender o flerte que ele tem hoje em dia com o psicodelismo, a tropicália, né? Eu vejo que esse novo rock brasileiro ele começou a flertar muito com
a MPB, vamos dizer assim, né? MPB pra mim eu acho muito vago, porque música popular brasileira pode ser um samba, né? Mas tudo bem. Mas ele começou a flertar muito com isso. Não tô dizendo que essa é a culpa, também não tô dizendo que é ruim. Eu tô só dizendo que então acho que quer dizer que talvez não se classifique como rock, como né? Ele flertou muito, ele aliviou muito a guitarra, de repente... A gente viveu baques muito explosivos. A gente viu, cara, jogaram uma granada lá e ela explodiu. A granada se chamava Raimundos. Isso, que foi, acredito que foi a última grande banda que. Jogaram a granada, jogou lá, essa granada se chamava Planet Ramp. Isso. Né, jogou lá, a granada se chamava Charlie Brown, Chico Science. Né? Que mesmo misturando, né? Música regional, com o som deles, era uma coisa visceral, tinha ainda um sangue nos olhos, né, cara? Hoje em dia o sangue nos olhos é uma outra parada. Acho que a gente aqui envelheceu pra sacar. Mas eu acho assim, eu vou interromper e vou dizer assim, ó, eu acho que isso aqui é pauta pra nós falar uma outra hora e fazer um videozão só falando sobre isso aí. Pode crer. Que eu acho que dá pra citar muita banda boa que tá no... a gente tem que trazer à tona exemplos. Né? Isso, tem muita banda boa que tá aí respirando por aparelhos que não deveria estar respirando por aparelhos que a gente poderia citar e até divulgar aí também, eu acho que... Tem pelo Brasil o Elton Jones é uma. Porque eu acho puta banda que... o regionalismo, né, não tem mais aquele flerte com o regionalismo, ou seja, hoje a música ela é outra, o espaço é outro. Sim, hoje o consumo é diferente, né? O consumo é diferente, então a gente é que é porque a gente tá falando com aquilo que a gente tem como a nossa própria ideologia. A gente tá dando a nossa opinião, né? Do que a gente viveu e o que a gente não tá dizendo que tá certo. Como é da mesma forma que a gente começou aqui falando de corrijam nós, xinguem a gente nos comentários. Então a reunião dançante é aquilo, cara. A brincadeira era estátua, a brincadeira era stop, era bobinho, era a dança da cadeira, né? Rolhada, jogou rolhada, aquela saia da cara preta a gente andava de bike, velho. A curtição era andar de bike, as bikes era Caloi Cross versus Monareta versus BMX de Caloi Cross, aquela Caloi Cross era aquela Cross pra mim foi o meu xodó, né, cara? Cross eu concorria nas competições e tal, saltava rampa, via catando rampa pra saltar, fazia as pistinhas. A minha Caloi Cross era a laranja, cara, a primeira clássica, né, cara? A minha era vermelha. Quando entrou a Extra Light, aí a Extra Light era lindona. Mas aí né, quando entrou assim, eu jamais ia ter grana pra comprar uma Extra Light, era levinha. Tinha que me benzer que eu já tinha uma e tá bom. Extra Light aí, problema teu, me deixa aqui com a minha Caloi Cross e tal. E eu acho que era isso, cara, pra esse... Eu acho que a doideira é essa, né, cara? GarageCast. Sem Eira nem Beira, como é que é? Eira nem Beira. Sem Eira nem Beira, né? Cara, a nossa garagem é cheia de cacareco aqui que a gente guardou ao longo dessa vida e tá olhando assim, né, com um olhar mais nostálgico e separando isso presta, isso não presta. E como a gente falou aqui no início, né, cara, isso aqui opinião é nossa, né, a gente respeita outras opiniões também, é mais uma ânsia de bater esse papo, reunindo, a gente tá sempre conversando, sempre divagando sozinho, nós dois, né, sozinho entre aspas, só os dois. E a gente pensou, cara, vamos botar isso aí no YouTube aí, vamos ver o que vamos, de repente tem outros malucos aí, saudosistas, que a gente pode trocar uma ideia. Nem que seja pra gente ficar olhando ali, nossa, então é isso, cara, a gente tava até há pouco sem um nome, a gente não sabe se é garagem, se ia ser Maloca. Ia ser Maloca Cash, aí, cara, Garage Cash, a gente começou a olhar aqui, que isso aqui... Ele falou Sem Eira nem Beira, eu já pensei que esse nome é legal, Sem Eira nem Beira. Então vocês vão saber... Daqui a pouco, a hora que nós botar o vídeo... vocês vão saber, quando entrar o vídeo mesmo, já vai ter um nome definido. Que vai sair desse Power Trio aí. Beijinho. Não. Beijinho, ó. Beijinho pra... Rapaziada, valeu. Com Deus.